vamos passar para a Afrânio, que vai trazer, né, o estudo dessa noite. Bem, meus amigos, muito boa noite. Que possamos ser inspirados pelo professor Eurípides e sua equipe, para que a gente possa transmitir a mensagem que a gente tenciona transmitir nesta noite. Escolhemos falar sobre a gratidão. Aliás, está inserida inclusive na mensagem lida pela Wanda, né? Porque se esse espírito consegue sensibilizar com a sua prece, essa mãe consegue nascer, mais tarde certamente ele vai honrá-la, como a Wanda falou na lição do honrar pai e mãe, e vai ser grato por ela ter permitido que ele nascesse. Assim como todos nós somos gratos aos nossos pais, especificamente às nossas mães, por terem permitido que nós aqui estivéssemos presentes nesta encarnação, nos esforçando para evoluir, né? Aproveitando essa oportunidade para evoluir. Mas quando a gente fala em gratidão, tem uma história que costuma ser contada que eu acho muito legal, né? É uma história que envolve o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Não sei se vocês conhecem. Ela está narrada, pelo menos em 2 livros eu encontrei a mesma coisa. Encontrei num livro espírita chamado Mensagem de Saúde Espiritual e encontrei num livro da editora Martin Claret, intitulado A Essência do Sucesso. A história é a seguinte: conta a história que uma família rica que foi convidada a passar um fim de semana na bela propriedade de outra família, a casa dos Winston Churchill, né? A casa do Churchill, né? Dos pais de Winston Churchill. As crianças se divertiam porque havia uma deliciosa piscina na propriedade. No último dia ocorreu uma tragédia. O menino menor quase afundou. As crianças puseram-se a gritar, procurando alcançar com as mãos o pequeno que se afogava, mas tudo inútil. Por fim, o pequeno Alexandre Fleming, filho do jardineiro, ouviu os gritos e saltou dentro da piscina, salvando o menino. Quando o pai ouviu a história, sua gratidão não teve limites. Ele se dirigiu ao Sr. Fleming, o jardineiro, e disse: "Seu filho salvou a vida do meu filho. O que posso fazer pelo senhor?" "Ora, senhor", disse o jardineiro, "não precisa fazer coisa alguma. Meu filho fez o que qualquer outro faria. Mas eu preciso fazer alguma coisa pelo seu filho. O que ele gostaria, o que ele apreciaria?" "Bem, desde que aprendeu a falar, tem manifestado o desejo de ser um médico." O homem estendeu a mão ao Sr. Fleming e disse: "Seu filho frequentará a melhor escola de medicina que houver na Inglaterra." E sustentou a palavra. Ao final da conferência de Teherã, o mundo foi sacudido com a notícia de que Churchill estava doente com pneumonia. Aí já estamos falando do primeiro-ministro inglês, né? Os meios de comunicação da Inglaterra transmitiram para toda a nação o desejo de que o melhor médico do Império Britânico tomasse um avião para Teherã e assistisse ao primeiro-ministro. Esse médico foi o Dr. Fleming, o descobridor da penicilina. Os seus esforços foram coroados de êxito. Mais tarde, Winston Churchill eletrizou o mundo com a declaração: "Não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida 2 vezes." O pequeno Fleming, que havia salvo a vida do pequeno Churchill, quando este se afogava numa piscina, tornou-se o Dr. Fleming, que de novo lhe salvou a vida. O pai de Winston Churchill jamais sonhara que, ao dar a Alexandre Fleming a oportunidade de estudar na melhor escola de medicina da Inglaterra, estava provendo o meio de salvar a vida de seu filho pela 2ª vez através do mesmo homem. Né? É bacana essa história, gente? Né? Quer dizer, é uma história real, né? É uma história real, narrada pelo menos por 2 fontes, que fala da gratidão para todos nós. O que é a gratidão, né? Nós fomos ver no dicionário, gratidão
é justamente o reconhecimento por um benefício prestado, né? Por um benefício que a gente recebeu. Foi o caso do Churchill, né? Churchill recebeu o benefício do Fleming por 2 vezes e reconheceu isso publicamente, né? Acho que isso é muito importante, que nós que somos espíritas e que temos esse conhecimento todo que a doutrina nos proporciona, que nós possamos expressar a nossa gratidão por aqueles que são nossos benfeitores, por aqueles que nos ajudaram a ser o que somos hoje. Pessoas esforçadas, pessoas procurando vencer suas imperfeições, procurando, portanto, se melhorar do ponto de vista espiritual, né? Então, nós temos aqui... aqui nós devemos ser gratos, né? É claro, nós devemos ser gratos àqueles que nos beneficiaram. Mas, acima de tudo, nós podemos dizer quem é que mais nos beneficia. O Livro dos Espíritos tem uma questão sobre esse tema. É a questão 735. Kardec pergunta assim: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? E aí responde os Espíritos: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes de sua vontade. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. E aí pergunta de novo Kardec: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. E aí respondem novamente os Espíritos: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, tudo aquilo que a gente recebe deve ser objeto de nossa gratidão. Nossa gratidão a Deus, nossa gratidão aos nossos benfeitores espirituais, nossa gratidão aos benfeitores materiais. Porque a gente fica muito focado, muitas vezes, em agradecer apenas a Deus. Claro, estamos agindo corretamente. Já estamos fazendo isso, já estamos fazendo muito. Mas nós precisamos considerar que existem uma série de pessoas que nos ajudaram a chegar aonde nós chegamos. Como é que nós devemos agradecer? Esse é outro foco que a lição pode nos proporcionar na noite de hoje. Como é que nós agradecemos? Nós podemos fazer formalmente o agradecimento, mas também podemos fazer através de uma prece, né? Orando pelos nossos benfeitores. Então, é isso que os Espíritos nos aconselham a fazer. Já em outra questão do Livro dos Espíritos, na questão 659, quando Kardec pergunta sobre a prece: qual o caráter geral da prece? Aí responde os Espíritos: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, meus irmãos, este é um dever que todos nós, espíritas cristãos, devemos ter. Esse dever de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos nossos benfeitores espirituais, agradecer àqueles que nos ajudaram na presente encarnação. E como fazemos isso? Fazemos através da prece, fazemos através de atos que demonstrem para as pessoas que nos ajudaram e que ainda estão a caminho conosco o quanto somos gratos por tudo que elas nos fizeram, pelo encaminhamento que elas nos deram na nossa trajetória. E me ocorreu de falar sobre esse tema hoje justamente porque nós estamos no mês de outubro, né? Nós estamos no mês de outubro, nós estamos no mês de tantos benfeitores da humanidade, né? Essa semana nós já podemos homenagear 3. Nós podemos homenagear Gandhi, que no dia 2 de outubro, né, é homenageado. Nós podemos homenagear o nosso Kardec, né? E é esse que nós queremos focar os nossos agradecimentos na noite de hoje. E nós podemos homenagear Francisco de Assis, né, que foi no dia 4, nós estamos no dia 6.
Então, na mesma semana, falar sobre um tema espírita, poxa, vou falar sobre a gratidão, vou lembrar a necessidade de nós estarmos sempre direcionados para esta responsabilidade, para esse dever moral que todos nós temos. Lembrar que somos gratos a estes espíritos, e somos gratos por tudo aquilo que eles nos proporcionaram. O Emmanuel enfoca a gratidão em diversas mensagens. Nós estivemos coletando algumas para lermos aqui com vocês. Uma delas, a primeira que eu gostaria de ler, é esta aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agradecer, é do livro Pão Nosso, né? Se baseia num versículo de Paulo na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E Emmanuel então diz assim: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com disposição de ministrá-las, né? Então, o Emmanuel já começa dando uma puxadinha de orelha em nós. É muito comum a gente querer receber a gratidão de alguém, mas é pouco comum que a gente expresse a nossa gratidão por alguém, né? Então ele já começa falando isso. E aí ele vai fazendo uma série de considerações, não vou ler a mensagem toda, mas vou ler trechos que eu considero importantes. Ele diz assim, ó: na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, nós, portanto, a nossa comunidade espírita, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Ora, como é que nós vamos agradecer, então, a todos esses vultos que eu mencionei? A Gandhi, porque Gandhi, apesar de não ser espírito, eles têm pensamentos, ele tem diretrizes muito importantes para a nossa vida. O comportamento de Gandhi diante do Império Britânico, o mesmo Império Britânico lá do Churchill, conclamando o seu povo a um comportamento de não violência e, portanto, fazendo com que os britânicos cedessem à independência da Índia. O comportamento de Gandhi dizendo que ele não se sentia ofendido porque ele não tinha que perdoar nada, porque ele não se sentia ofendido com o que as pessoas pensavam que estavam fazendo de mal a ele. Então Gandhi, apesar de não ser espírita, ele tem ensinamentos preciosos para nós. O que dizer de Francisco de Assis? Acabamos de entoar aqui a canção de Francisco de Assis. Essa canção é cheia de ensinamentos, é um comportamento, é uma diretriz de comportamento para todos nós. E o que dizer de Kardec, codificador da nossa doutrina, que nos trouxe tantos ensinamentos preciosos para que nós pudéssemos aproveitar melhor essa nossa passagem aqui pela Terra? O que dizer de todos esses companheiros? Como é que nós vamos homenageá-los? A melhor maneira de homenageá-los é como está dizendo Emmanuel aqui, é nós aplicarmos proveitosamente todos esses ensinamentos que eles nos proporcionaram. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Que a gente consiga vivenciar tudo aquilo que esses espíritos que são referenciais para nós nos proporcionaram. Não estou falando nem dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele viveu os ensinamentos que ele passou para nós. O exemplo de Jesus é a conduta dele. Estou dizendo desses espíritos que não têm ainda a envergadura moral de Jesus, a envergadura espiritual de Jesus, mas que nos transmitiram tantos caminhos que nós devemos trilhar. Então continua, Emmanuel. Vai tocar nos pais agora. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Não foi necessário dizer que cada apóstolo de Jesus dissesse para Jesus que era grato a ele pelos ensinamentos que tinham recebido. Não foi necessário.
o envolvimento deles com a mensagem de Jesus, todos eles morrendo pela mensagem de Jesus. O único apóstolo que não morreu pregando a mensagem de Jesus foi João, né? Que aceitou cuidar de Maria e desencarnou na ilha de Pátmos já com idade avançada, né? Então todos os outros morreram testemunhando a mensagem de Jesus. Isso é que é a gratidão. Não estou sugerindo aqui que a gente vá chegar a esse extremo de ter que morrer pela mensagem que nos é transmitida por Jesus, pela mensagem que nos é transmitida pela doutrina espírita. Se bem que se isso acontecesse, nós certamente seríamos muito bem recebidos no mundo espiritual, como foram os primitivos cristãos, que vocês se lembram, que eram trucidados nas arenas romanas pelos animais, né, a mando dos imperadores daquela época, especialmente Nero, né? Então, meus irmãos, esta é a maior gratidão, a gratidão de um filho. Nós não exigimos que o nosso filho chegue todo dia e diga para ele: pô, pai, eu sou grato a você, mãe, eu sou grato a você. A maior gratidão que nós temos é ver o encaminhamento que ele toma na vida. O maior sentimento que a gente tem é isso: puxa vida, ele está fazendo o que nós exemplificamos para ele e está seguindo um caminho reto, um caminho honesto. Então é isso que o nosso Emmanuel está falando para nós. Ele continua aqui, ó. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Depois daquele encontro na estrada de Damasco, Saulo de Tarso portanto, tem a oportunidade de contactar Jesus. Daí para frente, ele vai se dedicar integralmente à mensagem de Jesus e vai, portanto, ser um fiel servidor de Jesus. A ponto de, não fosse a sua perseverança, não fosse a sua lucidez, nós talvez hoje não estivéssemos aqui no Brasil conversando sobre o cristianismo, conversando sobre doutrina espírita cristã, porque foi de Paulo a iniciativa de fazer com que a mensagem cristã cruzasse as fronteiras lá de Israel, né, da Palestina, e chegasse até os povos mais distantes, chegando até Roma, onde se espalhou por todo o mundo. Isso é agradecer. E conclui então o Emmanuel nessa mensagem: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, é isso. Agradecer, podemos agradecer através da prece, mas, porque há uma prece de agradecimento, né? Nós vimos que os 3 aspectos da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, a gente louva pouco. Pedir, a gente pede demais, né? Agradecer, bom, às vezes a gente agradece, a gente pede muito, né? Eu acredito que eu esteja falando pela maioria aqui, mas eu pelo menos me lembro sempre de pedir. Mas agradeço também, mas tenho sempre mais. Agora mesmo eu estava pedindo aqui, né? Vocês viram que eu comecei pedindo, né? Pedindo o amparo dos amigos espirituais, a inspiração de Eurípides, para que eu pudesse transmitir uma boa mensagem para vocês, né? Então é isso, já pedi. No final eu vou agradecer, né? Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que recebemos. A gente recebe muito mais do que a gente muitas vezes percebe. Uma outra mensagem interessante de Emmanuel cadê a folha 5? Está aqui. É de outro livro, do livro Caminho Espírita, e a mensagem é Anjos Desconhecidos. Está aqui, eu estava com a folha certa na mão.
há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico. E há tutores da alma que te protegem a vida na terra mesmo, né? Então todos nós temos guardiães espirituais. Todos nós temos os nossos espíritos guardiães, como a doutrina nos ensina. Aliás, eu acho que essa é uma das coisas mais consoladoras da doutrina. A gente saber que diante de todas as dificuldades, qualquer que seja a dificuldade, nós teremos sempre ao nosso lado um companheiro amigo disposto a ultrapassar aquele momento ruim conosco. Uma música que estava sendo cantada estava dizendo, né, que tudo passará, né? Vocês estavam cantando justamente nesse sentido aí, que por pior que sejam as dificuldades, tudo passará. Mas tudo passará porque a gente tem essa noção de que estamos amparados por amigos espirituais, especialmente por um companheiro, um anjo guardião, um espírito guardião, que aceitou nos tutelar nesta encarnação. Então é isso, o Emmanuel está lembrando para nós, há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico. Temos muitos amigos espirituais, mas tem um especialmente que aceita essa tarefa. Nós vemos esse espírito guardião na figura de Emmanuel, por exemplo, em relação ao Chico. Todo momento o Chico estava ali sob a vigilância de Emmanuel, estava ali sendo orientado, estava ali, portanto, sendo ajudado a cumprir a sua tarefa. Ele sabia melhor que o Chico qual era a tarefa que o Chico tinha que cumprir. Chico, às vezes, tinha vontade de extravasar outras potencialidades que ele tinha. Conta-se uma vez que Chico estava querendo aprender piano. E aí começou a aprender piano. E o Emmanuel chegou para ele e disse: o que você está fazendo? Não, eu estou aprendendo piano. Não, nada disso. Deixa isso aí, vamos trabalhar. E botou o Chico para psicografar. Porque o compromisso do Chico era com a psicografia. Embora ele tivesse outras potencialidades artísticas, como o piano, e tivesse outros tipos de mediunidade que não deveriam ser estimuladas, porque o compromisso do Chico era com os livros. E Emmanuel sabia disso. E Emmanuel mantinha o Chico, portanto, dentro do compromisso que ele tinha assumido no plano espiritual. Então nós temos o nosso espírito guardião, que se nós fizermos uma prece e fecharmos os nossos ouvidos para o mundo externo, nós vamos ouvir aquela voz que vai nos dizer exatamente o caminho que devemos seguir. E continua Emmanuel então: e há tutores da alma que te protegem a vida na terra mesmo, né? Nós temos aí, portanto, aqueles das nossas famílias, aqueles benfeitores familiares, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, que nos ajudam a caminhar. Então são encarnados como nós. Todos nós temos, nós que somos espíritas, chegamos à casa espírita e aqui permanecemos porque fomos apoiados pelas pessoas que nos antecederam na casa espírita. Fomos apoiados pelas pessoas que estavam aqui nas posições que podiam nos mostrar os trabalhos que aqui eram realizados, que podiam fazer com que nós nos sentíssemos úteis dentro da casa espírita. Às vezes até fazendo com que a gente descarregasse um caminhão de tijolos aqui na porta da casa, né? Foi você ou foi o Gilson? Essa é uma história antiga. Eu cheguei aqui cheio de vibração, aí um dos dois, eu não me lembro mais se foi o Gilson ou se foi o Gilberto. Ah, você está afim de ajudar? Não, estou afim de ajudar. Pô, tem esse caminhão de tijolos aqui, ó. Mas eu era jovem. Era uma época assim bem propícia para descarregar um caminhão, né? Então foi o momento. Então a gente tem que ser grato a essas pessoas. Esse caminhão de tijolos me fixou na casa. Estou aqui até hoje, pô. Hein? Não, não foi o Beto, não. Eu não me lembro quem era. Hein? Não, esse não voltou mais. Esse não voltou mais.
Mas quantos de nós aqui nos fixamos graças a esses trabalhos que o Gilberto arranja para nós? Aliás, ele se titula, né, justamente esse designador mor de trabalhos para todos nós aqui. Chegou aqui na casa, ele arranja trabalho para todo mundo. A missão do Gilberto é essa, arranjar trabalho para a gente. Então nós temos que ser gratos ao Gilberto, porque ele, com esse comportamento dele, ele vai nos fixando. E ao Gilson também, né? Ao Gilson, ao João, nós que somos mais antigos, tivemos oportunidade de conviver com todos eles. E me lembro bem quando nas reuniões da mocidade, aos sábados à tarde, eles se reuniam lá nos fundos, não tinha esse andar de cima, só tinha o térreo, e aí vinham uns 4 ou 5, passavam por dentro, nós ficávamos nessa casa de baixo aqui, reunidos em roda, e aí eles passavam brincando com todo mundo e tudo mais, e contando poesia, contando piada, como sempre foi o estilo deles. Então isso tudo nos ajudou a fixar, estamos aí até hoje, né? Alguns estão voltando agora, né? Mas todos nós estamos aí. São benfeitores espirituais e nós não podemos deixar passar uma oportunidade dessa de manifestar nossa gratidão. Não apenas manifestando verbalmente, mas dizendo, estamos aqui, buscando nos enquadrar no trabalho e buscando caminhar. Eu acho que essa é a tônica de todos nós que estamos aqui nessa noite e que já estamos fixados na casa. E aí continua o Emmanuel falando, né? Homenageie assim os que te acenam dos pedestais, porque antes ele fala que a gente tem o costume de homenagear os heróis, os artistas, a biografia de vultos famosos. Então ele está dizendo que não vê mal que a gente faça isso, que conquistaram merecidamente à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencie também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles pais e mães que te guardam o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram a fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Então, o Emmanuel nos direciona para como devemos nos comportar. Pensa nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura de carne e que de quando em quando unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos ser mais gratos por tudo que conquistamos nesta existência, mais gratos pela vida que temos, mais gratos pela nossa capacidade de ainda exercitarmos todos os nossos sentidos. Nós temos que ser gratos por tudo que temos, mesmo aqueles que hoje talvez não tenham a mesma facilidade, alguns que têm algum problema em alguns dos sentidos, dificuldade de locomoção, mas nós temos que ser gratos, porque nós sabemos que tudo que nos acontece é resultado das nossas escolhas. Então, se nós estamos passando uns por mais dificuldades, outros por menos dificuldades, mas em regra todos nós enfrentamos nossas dificuldades, que nós possamos agradecer por tudo que estamos passando nesta encarnação. São justamente os estímulos para que nós perseveremos e para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós cresçamos. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Vamos nos focar então em Kardec. Gostaria de homenagear Kardec. Há uma história muito legal sobre Kardec, está no livro O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Essa capa aqui é antiga, já tem uma capa nova. Mas talvez vocês ainda conheçam essa capa aqui. Quem não conhece, da biblioteca tem um livrinho com essa capa aí. Na página 125. O nome da lição é Há um Século. É uma história contada pelo nosso querido Hilário Silva. O Hilário Silva é um contador de histórias. Não sei se vocês conhecem os livros dele. Aqui no livro Espírito da Verdade tem umas 2 ou 3 histórias. Mas em várias obras
psicografadas pelo Chico, nós temos várias historinhas contadas por ele. E temos 2 livros só de histórias de Hilário Silva, que é o Almas em Desfile e A Vida Escreve, né? A Vida Escreve. A Vida Escreve. Esses 2 livros aí são psicografados por Valdo Vieira e Chico Xavier. A primeira parte desses 2 livros, os primeiros capítulos, os primeiros 24 capítulos, 25 capítulos, são psicografados pelo Valdo. E os restantes são psicografados pelo Chico. Esse aqui é uma psicografia do Chico, há um século. É uma homenagem a Allan Kardec, então. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Abril de 1860. Passaram-se, portanto, 3 anos, né? Porque em abril de 57 foi lançado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 57. Em abril de 60, então, se passa essa história. A pressão aumentava, havia dificuldades financeiras, portanto, para Kardec. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, Gabrielle Boudet, né? E a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Bom, é uma história com vários atos. Esse foi o primeiro ato. Segundo ato, ou segundo capítulo. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Então, a pessoa que remeteu este embrulho, né, esta encomenda para Kardec, começa a contar a sua história. O sujeito era encadernador, no início do ano de 1860, tinha perdido a sua esposa, Antoinette. Mas meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Então, o sujeito ficou tão desesperado que ele começou a alimentar a ideia de se suicidar. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem,
Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que aprouver. Então vejam que o nosso companheiro, no momento que ia se suicidar no Sena, se atirando no rio Sena, ele tocou o livro e aí viu que o livro era o livro dos Espíritos. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então vejam vocês, meus irmãos, que aquele livro já tinha salvo pelo menos 3 vidas. Esse exemplar já tinha salvo pelo menos 3 vidas. Após a leitura da carta, é o 3º capítulo. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passeavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então, está aí uma homenagem prestada a Kardec. Uma homenagem que esse companheiro pôde prestar de agradecimento por ter lhe salvo a vida. Como nós vamos homenagear Kardec? De que maneira nós podemos homenageá-lo depois de tudo que nós falamos aqui nesta noite? Podemos fazer uma prece, como fazemos normalmente uma prece de agradecimento, agradecendo a Deus ter designado o nosso querido companheiro Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. Nós podemos fazer uma prece, mas teremos que fazer não apenas a Kardec, apesar de estarmos no mês de outubro, mês de Kardec, mas se quisermos ser justos, temos que fazer uma prece a todos aqueles que contribuíram para que nós tivéssemos o esclarecimento que hoje temos da doutrina. Teremos que orar pelo nosso professor Eurípides Barçanufo, teremos que orar por Chico Xavier, por Bezerra de Menezes, isso só para citar os vultos mais expoentes da nossa doutrina. Teremos que orar por todos esses companheiros que nos ajudaram a amealhar esses conhecimentos que hoje temos da doutrina espírita. Então esse é o propósito aqui da nossa vinda aqui na tribuna da noite de hoje. Conclamar todos vocês a orarmos juntos pelo nosso companheiro Allan Kardec e por todos esses luminares que nos proporcionaram o conhecimento que temos hoje. E para sintetizar o pensamento de todos nós nesta oração, eu trouxe um poema do Amaral Ornelas sobre Kardec. O nome do poema é Homenagem a Kardec. Na verdade é um soneto. Amaral Ornelas foi um poeta que viveu aqui no Rio de Janeiro, né? Um homem muito inspirado. Ele dizia assim: trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte,
A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus da bênção a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Amaral Ornelas. Então, portanto, meus amigos, hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, né, uns 5 minutinhos mais cedo ali, porque nós vamos ouvir uma música. Eu pedi a Dilma para tocar uma música que traduzisse a gratidão para nós, né? Então, queria nesse momento agradecer a todos vocês e unir os nossos pensamentos em torno da música que será entoada, para que possamos, dessa forma, elevar até a espiritualidade o nosso agradecimento por tudo aquilo que temos recebido na presente encarnação, vindo desses companheiros que não cessam de nos ajudar. Nesse momento, especialmente ao professor Eurípides Barçanufo, que nos acolhe nesta casa, apesar de todas as nossas imperfeições. Como a gente sempre diz, ele aceitou assinar a nossa carteira e nos dar trabalho aqui nesta casa. Que possamos então, queridos amigos, homenagear todos esses vultos amados e homenagear a presença dos encarnados, aqui o Gilberto, e todos aqueles já desencarnados, também levar até eles as nossas homenagens. Então é com a Dilma agora. Muito obrigado a todos. A sombra da tristeza
solo